A segunda coisa que eu aprendi aqui ao ler Êxodo 14: esteja preparado para as mudanças que Deus lhe proporcionar. Esteja preparado para as mudanças que Deus lhe proporcionar. Êxodo 14, no versículo 2, diz assim, olha: diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem perto de Pi-Airote, entre Migdol e o mar. Acampem à beira-mar, defronte de Baal-Zefon. Israel estava indo em uma direção, fugindo do Egito, fugindo de Faraó. De repente, Deus dá um comando diferente. Através de Moisés, ele diz assim: diga aos israelitas que mudem o rumo. Aquilo era uma mudança, irmãos. Às vezes Deus vai nos dar uma direção diferente daquela que nós já colocamos no nosso coração. Então, é interessante a gente pensar isso, né? Se eles estavam fugindo dos inimigos, acampar à beira-mar não parecia ser uma boa ideia. Porque é como se você estivesse indo para um beco sem saída. Mas aquela era a direção de Deus. Aquela foi a palavra liberada por Moisés para eles. Às vezes, obedecer ao Senhor pode até parecer estranho, mas se a palavra veio dele, faça. Se foi Deus quem falou, obedeça. Nós podemos até achar que uma determinada direção é a correta, mas Deus conhece a nossa vida muito melhor do que nós mesmos. Deus não apenas vê o que está acontecendo agora, Deus também vê o nosso futuro. E quando eu preparava essa mensagem, eu me lembrei de um fato que aconteceu na minha vida, um fato pessoal. Quando eu era muito jovem, eu morava num bairro, e aí o meu pai decidiu mudar para um outro bairro, um bairro mais distante, e nós já estávamos acostumados ali com aquele bairro. Nós gostávamos dali, a gente gostava de morar ali, mas por alguma circunstância meu pai mudou para um outro bairro. E naquela época eu e os meus irmãos, toda a família, nós sentimos muito essa mudança repentina. Só que foi ali naquele outro bairro para onde Deus me levou que eu conheci a minha esposa. Há 35 anos atrás eu conheci a minha esposa. Me casei com ela, formei uma família linda. Então Deus via o meu futuro. Deus me levou até um lugar. Deus levou a minha esposa também de um outro bairro para aquele bairro para que nós nos encontrássemos ali. A gente às vezes acha que as coisas acontecem, sei lá, por obra do acaso, né? Mas não, Deus tinha um propósito. Deus nos fez encontrar ali, conhecer ali, namorar, noivar, casar e ter filhos. Só que naquele momento que aconteceu essa mudança, eu vislumbrava somente as circunstâncias presentes. Presta atenção, você que está ouvindo essa palavra aí. Às vezes Deus pode provocar mudanças assim, repentinas na sua vida, que vão te parecer no primeiro momento desfavoráveis. Mas saiba que o Senhor tem um propósito em todas as coisas, que nós não conseguimos entender, mas nós temos que confiar e acreditar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. De alguma forma, Deus vai usar as circunstâncias que te parecem desfavoráveis para te aperfeiçoar, para cumprir a vontade dele na sua vida e para que o nome dele seja glorificado. No versículo 8 de Êxodo 14, diz que, apesar da mudança de direção, de um novo rumo estabelecido, o povo continuava a caminhar triunfante. Eles tinham confiança em Deus, eles tinham confiança na sua liderança espiritual, que era Moisés. Amém? Esteja preparado para as mudanças que Deus proporcionar,
na sua vida. A terceira coisa que Deus ministrou ao meu coração quando eu li novamente essa passagem de Êxodo 14. Não se impressione com a força do inimigo. Não se impressione com a força do inimigo. No versículo 7 está escrito assim, Êxodo 14, verso 7. Ele, Faraó, saiu com todos os carros de guerra, incluindo os 600 melhores, que eram comandados pelos seus oficiais. Os egípcios, com todos os seus cavalos, carros de guerra e cavaleiros, saíram atrás dos israelitas e os alcançaram onde eles estavam acampados, na beira do Mar Vermelho, perto de Piairote e de Baal-Zefon. O inimigo saiu com tudo. O inimigo veio com tudo. Deus permitiu que Faraó reunisse todas as suas forças, aquilo que eles tinham de melhor, e viesse com tudo contra o povo de Israel. Moisés e o povo ficaram totalmente acuados. Às vezes, meus irmãos, Deus vai permitir que as coisas cheguem ao seu limite, para que na última hora, quando não houver mais possibilidades, Ele manifeste o seu poder, para que não haja nenhuma dúvida de que aquele livramento foi feito pelas mãos de Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, mesmo diante de um grande desafio, não deixe de crer, não deixe de clamar. Deus é poderoso para intervir, mesmo naquelas situações que aos nossos olhos parecem ser impossíveis de serem resolvidas. No versículo 10 diz que quando os israelitas viram os egípcios, eles ficaram atemorizados, por isso clamaram ao Senhor. Quando você estiver cercado pelos inimigos, é natural que você tenha medo, mas não deixe que o medo domine as suas atitudes. Não deixe que o medo te paralise. Amém? Olha o que Deus manda te dizer hoje. Não permita que o medo escravize você. No momento de medo, no momento de pavor, de aflição, de desespero, clame ao Senhor. Salmos 118, no versos 5 e 6, está escrito assim: na minha aflição eu clamei ao Senhor. Olha o que o salmista diz. Ele, o Senhor, me respondeu e me livrou da angústia. O Senhor está comigo e eu não tenho medo. Que mal pode alguém me fazer? Na minha angústia, na minha aflição, eu clamei ao Senhor e Ele me livrou. Louvado seja o nome do Senhor. A quarta coisa que Deus ministrou ao meu coração e eu compartilho com você nesse culto é que há um tempo de orar e há um tempo de agir. Tempo de orar e tempo de agir. No verso 15, diz assim, pode deixar aberto, querida, pode deixar aberto. No verso 15 diz assim: o Senhor disse a Moisés: por que você está me pedindo ajuda? Diga ao povo que marche. Por que você clama a mim, Moisés? Diga ao povo que marche. Nós temos que entender que em alguns momentos da nossa vida, a nossa oração deverá ser seguida de uma atitude. Sempre uma atitude direcionada por Deus. Não é qualquer coisa. É buscar de Deus uma direção. É preciso orar, sim, o tempo todo. Orar e sem cessar. Mas em alguns momentos, a nossa oração também deve ser somada a uma atitude. Alguns milagres
que nós vamos experimentar estão também relacionados a posturas que devemos adotar. Jesus disse para os seus discípulos que algumas castas de demônios somente seriam expulsas com oração e jejum. Tá vendo? Olha Deus dando uma direção. Ore, mas jejue também. Acrescente à sua oração o jejum, quando tiver que expulsar algum demônio. Em Mateus capítulo 26, verso 41, Jesus disse assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus está dizendo aqui, olha, é preciso orar, mas junte-se à oração, vigiar também. Tem gente que ora muito, mas vigia pouco. Então, nós vemos nesses dois textos que eu mencionei aqui, que o seguinte, para que a oração tivesse êxito, ela teve que ser acompanhada de outros elementos, do jejum e da atitude de vigiar, ou de cuidar de si mesmo. Em Efésios capítulo 6, Paulo nos fala sobre uma guerra espiritual, que é vencida quando nós tomamos posse das armas de Deus. Antes da oração em si e das armas espirituais, Paulo menciona algumas atitudes. Obediência. Leia Efésios 6 todo para você ver. A gente tem o costume de ler somente aquelas passagens que nos chamam mais atenção, não é? Efésios 6, leia todo o capítulo, ele fala de atitudes. Antes das armas espirituais, de empunharmos as armas espirituais, do escudo da fé, do capacete da salvação, a couraça da justiça, calçar os pés com a preparação do evangelho, Paulo fala sobre atitudes. Ele fala sobre obediência, ele fala sobre honrar os pais, ele fala sobre criar os filhos de maneira correta, ele fala de uma postura correta como senhores, como donos, né, de algum empreendimento, como servos. Então, junte à sua oração atitudes que Deus colocar no seu coração, não é qualquer atitude, é aquilo que Deus te direcionar. Amém? Quando os nossos passos forem guiados por Deus e respaldados por uma vida de santidade, a nossa oração terá efeito. Deus se alegra quando decidimos andar em obediência a Ele. Que Deus abençoe cada um de vocês que acompanharem essa mensagem, essa palavra. O tema desse vídeo, né, desse culto hoje, é Deus pode abrir o mar. Deus pode abrir o mar. Um dos maiores milagres descritos na Bíblia é a travessia do Mar Vermelho. E Deus não fez esse milagre apenas para libertar o seu povo das garras de Faraó. Em Êxodo capítulo 14, que é o texto que eu vou me basear para essa mensagem, no verso 31 diz assim que quando eles viram o poder com o que o Senhor havia derrotado os egípcios, os israelitas o temeram e creram em Deus, o Senhor, e no seu servo Moisés. Somente quando eles viram o poder de Deus, a manifestação do poder de Deus, foi que eles creram, foi que eles temeram ao Senhor. Então, os milagres de Deus, eles são ferramentas que o Senhor usa para que a nossa fé seja alimentada, para que nós creiamos nele e para que nós nos lembremos dele quando estivermos passando por momentos difíceis na nossa vida. O texto de Êxodo, o texto que eu vou ler junto com você, Êxodo 14, fala de um grande livramento,
uma ação de Deus quando não havia mais nenhuma possibilidade. O povo estava sendo conduzido por Moisés para longe do domínio de Faraó, longe da idolatria do Egito, da condição de escravo, que eles ficaram por mais de 400 anos. Só que houve um momento em que eles ficaram cercados pelo exército inimigo. E à frente deles estava o Mar Vermelho. Aos olhos naturais, havia duas opções. Eles morreriam afogados ou seriam feitos escravos novamente. Hoje eu quero refletir nesse texto aqui junto com você, compartilhar algumas coisas que Deus ministrou ao meu coração, coisas que poderão ser úteis para você também, independentemente do problema que você esteja enfrentando, da crise pela qual você esteja passando. Você está se sentindo sem saída? As coisas talvez chegaram a um ponto que você não consegue mais ver solução? Então assista esse culto, essa mensagem até o final, porque certamente Deus vai falar ao seu coração. Já coloque nos comentários o seu nome, o seu pedido de oração. Eu estou vendo algumas pessoas acompanhando já, colocando ali os seus pedidos de oração. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e compartilhe o link desse vídeo com os seus contatos para que muitas vidas sejam alcançadas pelo amor de Deus. Eu já te peço que coloque nos comentários a seguinte frase. Coloque assim nos comentários: o meu milagre vem do Senhor. O meu milagre vem do Senhor. Coloque isso aí nos comentários. Amém? Se você quiser apoiar o nosso projeto, você pode adquirir esse livro aqui, ó. É o Recomece a Viver. Procura no site da editora UPBooks, upbooks.com.br. Digita lá Recomece a Viver. E quando você adquire esse livro, que contém 365 mensagens, você está apoiando o nosso ministério. Amém? Você pode se tornar membro do canal também e nos ajudar de várias formas aí descritas nesse vídeo. Escreva aí: o meu milagre vem do Senhor. Milagre não vem de nós mesmos, irmãos. Milagre não vem da nossa força, das nossas estratégias, dos nossos recursos. Quando há uma situação que requer algo sobrenatural, essa ação, ela vem de Deus. Escreva aí: o meu milagre vem do Senhor. Quem sabe hoje você está como o povo de Deus naquele momento de desespero. Você não vê saída, você se sente cercado pelos inimigos e percebe que para qualquer lugar, para onde você for, você será derrotado. Deus hoje quer te dar uma nova visão. Deus quer colocar você sob uma nova perspectiva diante desse desafio que você tem pela frente, um novo rumo, uma nova direção, a partir dessa palavra aqui que eu quero liberar sobre a sua vida. Amém? O texto é Êxodo capítulo 14. Eu vou ler apenas alguns versículos. Êxodo 14, que diz assim: a partir do verso 1, eu vou ler alguns versículos separados, tá? Somente ministrando aquilo que Deus falou ao meu coração, mas eu sugiro que você leia o capítulo todo e tenha, e busque a sua revelação individual. Deus falou comigo de uma forma que eu quero compartilhar com você, mas Ele pode falar com você de uma outra maneira. Amém? A primeira coisa que eu aprendo nesse texto, onde o povo se viu diante de um grande desafio, a primeira coisa que Deus ministrou ao meu coração é o seguinte: submeta-se a uma liderança espiritual. Aqui
especificamente nos mostra a importância de termos uma liderança espiritual. O verso 1 de Êxodo 14 diz assim: o Senhor Deus disse a Moisés. Deus não falou com Arão, Deus não falou com Ur, Deus não falou com Joquebede, Deus não falou com nenhuma outra pessoa dessa história. Deus falou a Moisés. Então, me chama a atenção aqui o seguinte: toda a orientação que foi dada ao povo no meio daquela crise, ela veio de Deus, mas ela veio por meio de um homem que tinha intimidade com o Senhor. Deus falava diretamente com Moisés. A Bíblia diz que o Senhor falava face a face com ele. Eu vejo a importância de se ter uma liderança espiritual de confiança. Em alguns momentos difíceis da nossa vida, Deus vai usar homens e mulheres que tenham intimidade com Ele para nos direcionar. Por mais que essas pessoas estejam sujeitas a falhas, como eu e você, mas Deus é misericordioso e Ele nos purifica pelo sangue de Jesus. E quando há uma necessidade, Ele usa aqueles que Ele escolhe, aquele que Ele quer. Deus usou a vida de Moisés. E Deus hoje pode usar a vida de outros homens e outras mulheres de Deus. Eu não estou dizendo que você deva confiar seus problemas a qualquer pessoa. Mas tenha o seu coração aberto para ser ministrado por aqueles que o Senhor quiser usar na sua vida. De repente Deus usa sua mãe, seu pai, Deus usa um amigo próximo, o seu líder espiritual. Quando nós não conseguimos ter intimidade suficiente com Deus, nós buscamos apoio espiritual. Isso não significa, olha só o que eu vou dizer, isso não significa que nós temos que nos acostumar a nos apoiar somente nas pessoas. E com isso não buscarmos o nosso relacionamento íntimo com Deus. Busque a Ele todos os dias. Mas tem horas que Deus vai colocar pessoas ao seu lado. Lembra quando Moisés estava orando porque havia uma guerra? Enquanto Moisés orava, enquanto Moisés intercedia, Israel prevalecia na batalha. E quando Moisés ficou fraco, os seus amigos, os seus auxiliares ergueram as mãos dele, e aí ele começou a orar novamente, e Israel prevaleceu novamente na batalha. Fala da importância de termos pessoas ao nosso lado, parceiros que compartilhem da mesma dor que nos acomete. Amém? Então submeta-se a uma liderança espiritual. Você não é obrigado a caminhar sozinho. Você não é obrigado a andar sozinho. Eu não estou falando de você despejar toda a sua vida, você ter alguém como uma muleta para te sustentar. Não é isso. A sua força vem de Deus, mas muitas vezes Deus vai usar pessoas. Uma das maiores mentes, uma mente brilhante da nossa geração, foi um homem chamado Steve Jobs. Foi um empresário norte-americano que fundou a Apple. A Steve Jobs, só para você ter ideia, é atribuída a criação do iPod, do iPhone, né, que eu estou filmando, que eu estou fazendo essa transmissão, do iPad. Só que apesar de toda a sua fama, toda a sua fortuna, apesar da posição privilegiada que ele teve no mundo dos negócios, ele morreu aos 56 anos de idade, vítima de um câncer no pâncreas. Então, um homem pode ser entendedor das mais profundas ciências dessa vida, mas se ele não conhecer ao Criador Supremo,
se ele morrer sem conhecer a Deus, eu não estou dizendo que Steve Jobs foi condenado, não é isso. Eu não tenho autoridade para falar isso aqui, eu não conheço a vida dele, não o conheci pessoalmente, tá? Mas um homem que entender muito dessa vida, mas não conhecer nada da vida eterna, ele corre um grande perigo. Por isso que a palavra do Senhor diz assim, em Salmo 111, verso 10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Força e poder estão entre as coisas que mais fascinam as pessoas. Mas por mais que um homem acredite que ele seja forte, que ele tenha poder, governo sobre muitas coisas, na verdade, todo governo, toda autoridade pertencem a Deus. Quando um dos maiores reis do passado, mencionados na Bíblia, chamado Nabucodonosor, que era rei na Babilônia, quando ele resolveu se gloriar pela sua força, Deus deu a ele um castigo e fez com que ele passasse um bom período comendo capim, igual um animal, para que ele soubesse que o nosso Deus, o Altíssimo, é quem domina sobre o reino dos homens e ele dá o governo a quem ele quer. E a terceira coisa mencionada por Jeremias são as riquezas. No regime capitalista, em que a maioria do mundo vive hoje, não tem nada que fascine mais as pessoas do que o poder do dinheiro, o poder das riquezas. E é interessante que a Bíblia diz que lá na Nova Jerusalém, as ruas serão de ouro. O ouro lá no céu é para a gente pisar em cima dele. Hoje, nós pisamos nas pessoas por causa do dinheiro, mas lá na eternidade, o ouro é para nós pisarmos, é para nós caminharmos acima dele. Então, no regime capitalista, as pessoas se orgulham do poder que tem de adquirir as coisas, de comprar tudo aquilo que desejam. A Bíblia fala sobre um homem que também estava fascinado pelas suas riquezas. Só que houve um dia em que pediram a ele a sua alma. E naquele momento em que a alma dele foi pedida, a riqueza que ele tinha não valeu de mais nada. E diante dessa citação, Jesus nos faz refletir sobre uma questão. Em Mateus capítulo 16, no verso 26, Jesus diz assim: que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Não é pecado ser rico, mas não deixe que o dinheiro se torne o seu Deus. E pense na vida eterna. Pense em acumular tesouros nos céus. Na parábola do semeador, lembra? Quando Jesus fala, eis que o semeador saiu a semear. Naquela parábola, Jesus, quando explicou a parábola, ele disse que um dos motivos pelos quais a semente, que era a palavra de Deus, não frutificou foi o engano das riquezas. O excesso de riquezas leva as pessoas a acreditarem que não precisam de Deus. O apóstolo Paulo foi alguém que entendeu que nessa vida não tem nada de que o homem possa se gloriar, a não ser a cruz de Cristo, pela qual o homem morre para o mundo e vive para Deus. Gálatas capítulo 6, versículo 14. Se você está anotando, anota esse aí também. Olha o que Paulo disse. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo, em busca da glória. A verdadeira glória que nós devemos buscar nessa vida é a intimidade com Deus. É entendermos e conhecermos ao Senhor, na profundidade dos seus ensinamentos,
na beleza da sua santidade. E para encerrar essa palavra, eu vou examinar aqui na palavra de Deus, na palavra liberada pelo profeta Jeremias, 3 atributos do Senhor que são mencionados por ele: lealdade, justiça e retidão. Deus é um Deus leal, um Deus justo e um Deus reto. Ele age com lealdade no sentido de nos oferecer a salvação em Cristo. Apesar dos nossos pecados. Nós ainda éramos pecadores quando Jesus entregou a sua vida por nós na cruz. Segunda coisa, Deus é justo. Ele age com justiça. Significa que Deus não vai salvar aquele que não se arrepende e que não abandona os seus pecados. Provérbios capítulo 28, verso 13 diz assim, que quem encobre as suas transgressões não prospera, mas aquele que as confessa e abandona alcança misericórdia. A misericórdia de Deus é derramada sobre aqueles que se arrependem, que reconhecem a sua condição de pecadores. Romanos capítulo 6, verso 23 diz assim que o salário do pecado é a morte. Romanos capítulo 6, verso 23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E o terceiro atributo de Deus, citado por Jeremias, é a retidão. Significa que Deus é um Deus reto. E Deus não vai mudar ou adaptar a sua lei para agradar alguém. Muitas pessoas querem adaptar a Bíblia de acordo com a sua conveniência, mas Deus não muda. Olha o que ele diz em Malaquias 3, versos 6 e 7. Eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não os obedeceram. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Então, irmãos, essas são verdades das quais nós não podemos nos esquecer e não podemos desconsiderar. Se Deus negligenciasse os nossos pecados, Jesus não teria que morrer por nós. Nós não podemos confundir a graça de Deus com a permissividade. Não podemos confundir a liberdade que temos com a libertinagem. Eu quero que você reflita nessa palavra. Buscando a glória de Deus. Qual tem sido o motivo da sua glória? Em que você tem se gloriado? Às vezes você está se orgulhando de uma forma excessiva por causa da sua sabedoria ou por causa da posição que você ocupa ou por causa da sua riqueza. Mas se você não buscar a Deus, se você não procurar agir como Deus, de uma forma leal, de uma forma justa e reta, essas coisas não valem nada. Amém? Que você receba essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Eu quero orar por você, eu quero colocar a sua vida diante do altar de Deus. Coloque nos comentários aqui o seu pedido de oração. Coloque aquilo que tem te afligido, aquela situação que você que tem tirado a sua paz, tirado o seu sono, e nós vamos orar. Eu vou orar por você e pela sua família, onde você estiver. Obrigado a todos que se tornaram membros durante essa transmissão, aos que ofertaram aí no Superchat, e aqueles que compartilharam essa palavra com os seus contatos. Amém? Feche os seus olhos, curva a sua cabeça e vamos falar com Deus nesse momento. Pai amado e querido,
Nós te damos graças, Senhor, pelo teu amor, pelo teu perdão, pela tua graça e misericórdia. Nos perdoe porque muitas vezes, Senhor, nós temos nos orgulhado da nossa sabedoria, sendo que reconhecemos que tudo que temos, tudo que somos, foi dado pelo Senhor. Não poderíamos receber nada se do céu não nos fosse dado. O Senhor é aquele que nos dá todas as coisas, aquele que supre as nossas necessidades, aquele que conhece a nossa vida, o nosso ser. Por isso, se existe algum tipo de sabedoria, de conhecimento em nós, nós consagramos a Ti, reconhecemos que vem de Ti e que isso não nos faça mais orgulhosos ou com o sentimento de acharmos que somos superiores a alguém. Ó Deus, muitas vezes também temos nos orgulhado, nos gloriado na nossa posição, mas reconhecemos que não somos nada se o Senhor não tivesse nos dado essa autoridade. Por isso nós te pedimos que sonde o nosso coração e coloca dentro de nós a humildade através do teu Espírito Santo. E de todos aqueles que estiverem assistindo, ouvindo essa palavra. Ó Deus, e não queremos também nos gloriar nas nossas riquezas. Se temos tido o nosso sustento, o nosso alimento, se temos um teto, se temos móveis dentro da nossa casa, se temos uma casa, é porque o Senhor é quem nos concede todas essas coisas. Sabemos que tudo isso vai passar. Tudo isso um dia será deixado aqui na terra. Por isso te pedimos que o Senhor coloque em nós esse senso de eternidade, para que nós possamos valorizar aquilo que realmente importa, aquilo que realmente te agrada. Que a nossa vida seja um referencial para que as pessoas te conheçam, para que as pessoas conheçam a Jesus. Visita, Senhor, esse irmão, essa irmã que colocaram aqui nos comentários o seu pedido de oração. Toca nessa família, resolva essa situação, dê a ele e a ela força e sabedoria para suportarem essa dor, essa adversidade, para que eles sejam vitoriosos, ó Deus. Coloca paz no coração desse pai, dessa mãe em relação a esse filho. Que a nossa família seja consagrada ao Senhor. Os nossos filhos estão entregues ao Senhor. A palavra do Senhor diz que eles são como flechas nas mãos do arqueiro, então que eles atinjam o alvo. Deus, restaura esse casamento, esse relacionamento, que esse casal possa se entender, possa se amar, possa se perdoar, que haja reconciliação na vida deles. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém e amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti estenda a tua face e te dê a paz. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo culto, se Deus permitir. Em nome de Jesus.